Olá a todos, o meu nome é João Gonçalves e sou coach na SIC Nutrition. No vídeo de hoje vou dar continuidade ao vídeo da semana passada onde falei sobre o peso corporal. Vou deixar na descrição o link do vídeo da semana passada para caso não tenhas visto e hoje vou dar continuidade falando no peso corporal e na menstruação, ou seja, de que forma a menstruação e o ciclo menstrual podem afetar o teu peso corporal. Ao longo deste vídeo vamos falar principalmente de 3 pontos. Qual é a diferença a nível de metabolismo e peso corporal entre o homem e a mulher? Vamos falar do ciclo menstrual da mulher e como é que ele afeta o peso corporal e, por último, como é que podes utilizar esta informação para poderes controlar o teu peso corporal ao longo do ciclo. Começando pelas diferenças entre homens e mulheres. É esperado que eu provavelmente comece agora aqui com uma teoria mirabolante das diferenças entre os homens e as mulheres. Mas para que percebas, a maior diferença entre os homens e as mulheres a nível de metabolismo é a massa corporal. Na generalidade, os homens são mais pesados, logo têm uma maior necessidade de calorias e de energia ao longo do dia do que uma mulher que será normalmente mais leve nas condições ideais. Ou seja, à parte disto, não existem grandes diferenças a nível de metabolismo e, basicamente, sabendo o peso, sabemos as necessidades calóricas. Mas existe uma diferença óbvia, de certeza que já reparaste, que é as mulheres têm menstruação, têm um ciclo menstrual e os homens não têm esse ciclo. E esse ciclo sim pode afetar não o metabolismo, mas as oscilações do peso corporal ao longo das semanas. E para isso vou explicar um pouco sobre o ciclo menstrual, quais são as fases e o que é que essas fases afetam o peso corporal ao longo do ciclo. Olá, tu não me conheces. Sou a tua menstruação. Quê? Ah, o período! A semana cor-de-rosa, como é conhecida nas mulheres, é composta principalmente por 2 fases. A primeira fase conhecida como fase folicular e a segunda fase conhecida como fase luteínica. A fase folicular, que é a primeira do dia 1 ao dia 14 do ciclo, e a fase luteínica do dia 15 ao dia 28. Estou a ver que já ouviste falar de mim. Bem, até já. Mas Provavelmente conheces, se és mulher, a fase luteínica é a altura onde sentes mais desejos, ou seja, o aproximar do fim do ciclo menstrual, mais desejos por comidas altamente calóricas, altamente saborosas, com mais sal, açúcar, com um grande efeito de recompensa para o teu cérebro, ou seja, esta fase conheces de certeza. não vais fazer um drama? Ao menos umas lágrimas. Ou uma festa. Trouxe confetes. Agora que já percebemos que existe uma grande diferença entre os homens e as mulheres, que é o ciclo menstrual, o que é que acontece ao teu peso ao longo destas 2 fases, da fase folicular e da fase luteínica? O que te vou dizer agora provavelmente é uma das coisas mais desafiantes que eu te vou poder pedir enquanto seguires o meu canal. Se és mulher e se queres avaliar a evolução do teu peso, deverias fazê-lo mês a mês. E com isto eu não estou a dizer que te devias pesar apenas uma vez por mês. Eu estou a dizer que deverias comparar o peso do mês 1 com o peso do mês 2 na mesma semana do ciclo menstrual para poderes ter uma avaliação mais concreta do teu progresso. Claro que eu sei que isto exige imensa paciência porque vais ter que aceitar que não podes comparar o peso da semana 1 com o peso da semana 2. E vou falar já a seguir porque é que não podes e o que é que acontece ao longo das 4 semanas do teu ciclo menstrual. A fase folicular inicial, ou seja, os primeiros 7 dias da fase folicular, são normalmente o período do mês, do teu mês menstrual, onde vais ter, em média, o teu peso mais baixo. Ou seja, se avaliares as 4 semanas, é nesta altura que vais provavelmente atingir o teu mínimo de peso dessas 4 semanas. Do dia 8 ao dia 15, ou seja, a fase folicular final, há normalmente uma ligeira subida de peso. E porquê? Porque há um aumento na produção de estrogênio que tem o seu pico normalmente cerca do 14º dia. Por isso não estranhes que nesta altura o teu peso suba ligeiramente comparado com a semana anterior. Do dia 15 ao dia 21 é chamada a fase luteínica inicial e aqui há uma ligeira descida de peso face à semana anterior. Não tão baixo normalmente como na semana 1, que é a semana folicular inicial, mas mais baixo que a semana anterior que teve um pico de estrogênio. E por último, a 4ª semana, do dia
22 ao dia 28, que é chamada de fase luteínica final. Nesta altura, normalmente é a altura do pânico do mês. Quando tens que fazer as tuas pesagens, normalmente é aqui que tu registras o peso mais alto das 4 semanas deste ciclo menstrual, porque é onde há um aumento, não só novamente do estrogênio, mas um grande aumento da tua progesterona. E agora que sabes como funciona o teu corpo nestas 4 semanas, como é que podes avaliar o teu progresso desta forma? Para te ajudar a perceber um bocadinho melhor toda esta teoria até agora, preparei um gráfico que vou colocar já e que podes avaliar. Então, este gráfico, como podes analisar, tens a semana 1, tens a semana 2, que é a folicular final, depois tens a semana 3, que é a luteínica inicial, e a semana 4, que é a luteínica final. Se olhares agora para o estrogênio, vais ver que ele tem um pico no fim da segunda semana, ou seja, no fim da fase folicular, depois tem um ligeiro decréscimo e volta a subir perto do fim da terceira semana. Olhando agora para o gráfico já com a curva da progesterona, a tua progesterona mantém-se em níveis mais baixos ao longo de todas as primeira e segunda semana e ali no início da terceira semana começa a subir atingindo o seu pico no fim da terceira semana. Por isso é que depois vês o teu peso mais alto do ciclo menstrual durante essa quarta semana. Se formos agora pegar em toda esta informação e pegarmos num caso exemplo, eu vou-te mostrar como é que tu podes avaliar meses diferentes para perceber como é que está a correr o teu progresso. Se olhares para este exemplo, no mês 1, semana 1, esta pessoa que estamos aqui a simular, digamos que é a Maria, na semana 1 tem 60 kg, na semana 2 há uma subida de peso até aos 61, na semana 3 tem um ligeiro decréscimo face à semana anterior, mas não tão baixo como a primeira semana, atingindo, imagina, 60 kg e 500 gramas, e na semana 4 tem o seu pico de peso na última semana do período, com cerca de 62,1 kg. Agora, se olhares para o mês 2, para poderes comparar, na primeira semana do segundo mês, ela já apresenta 59 kg. E a ideia é o quê? Comparares com a semana 1 do mês anterior, ou seja, em média, a Maria tem menos 1 kg que no ciclo anterior. Tal como nas semanas seguintes podes avaliar que, em média, tem sempre menos um pouco peso que no ciclo anterior, ou seja, deves sempre tentar avaliar a mesma semana do ciclo menstrual com o ciclo menstrual anterior. Se gostas deste tipo de conteúdos, eu tenho que deixar aqui os créditos ao autor Lyle McDonald. Tem um livro excelente que lançou sobre treino, nutrição e afins para mulheres, e também ao Austin Ford por ter feito a ideia inicial deste gráfico, que eu gostei muito, para ajudar aqui a explicar o que é que acontece ao longo do ciclo menstrual. Se estás na fase folicular e bem disposta, deixa o teu gosto no vídeo e partilha com os teus amigos. Se estás na fase final e irritada que o teu peso subiu, pelo menos partilha, já não é nada mau. E não te esqueças, descomplica.